E se eu te dissesse que um dos experimentos mais famosos da psicologia foi feito em um bebê e deixou cicatrizes emocionais para a vida toda? Eu sou Arthur Marra, psicólogo, e nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre o experimento do pequeno Albert, como que ele foi feito e como que ele mudou a psicologia. Então, na década de 1920, na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o psicólogo John Watson queria testar um pouco as emoções e como que elas podem ser moldadas. Em alguns vídeos atrás eu falei sobre um experimento com um cachorro do psicólogo Pavlov e como que ele mostrava que a gente aprendia. Então, para resumir a ideia, tinha um cachorro com fome e o Pavlov, sempre que dava comida para ele, tocava um sino. Isso foi acontecendo várias e várias vezes até que o cachorro aprendeu que o sinal do sino significava comida, e aí só de tocar o sino sem dar comida, o cachorro já começava a salivar. Nesse caso, salivar é uma resposta automática do nosso corpo, que você já deve ter sentido quando sente um cheiro de comida quando está com fome, ou quando vê aquela propaganda de um hambúrguer suculento quando você está com fome. E a ideia central, básica, é que a gente vai fazer uma coisa com base nos resultados que isso vai gerar. E aí o psicólogo John Watson queria testar se isso também valia para as emoções e para os medos que a gente sente. A ideia dele, o que ele queria mostrar, é que ele conseguiria moldar a personalidade ou até mesmo o sucesso de uma pessoa com base no que ela vai aprendendo. Ele até tinha uma frase que falava me dê um bebê e um ambiente controlado e eu posso transformar ele no que você quiser. É basicamente isso. Então, a situação inicial é que ele tinha um bebê, e aí o experimento teve ali o aval da mãe do bebê, e diga-se de passagem, essa mãe foi se tornar a esposa do Watson depois. Mas enfim, esse bebê, no começo ali do experimento, não tinha medo de nenhum animal em particular. E aí, quando ele foi mostrado um ratinho branco, por exemplo, ele não tinha medo, achava fofo, ficou curioso ali para saber o que era aquilo, e não apresentou medo nenhum. Mas aí esse rato foi aparecendo, e ele era associado com um barulho muito alto e estridente sempre que o ratinho aparecia. Esse som alto assustava o bebê e gerava uma resposta ali de medo. E aí, depois de repetir esse processo algumas vezes, sempre que o rato aparecia, o pequeno Albert começava a chorar, ficava com medo. E aí essa resposta foi se generalizando para outras coisas parecidas com o rato. Então, com o coelho, ele também tinha medo. Com coisas fofinhas e com esse aspecto de algodão, também passaram a gerar medo no pequeno Albert. E aí isso mostrou que algumas reações de medo podem ser influenciadas pelo ambiente que a gente está. Então, se você tem um medo de rato ou barata, isso provavelmente é uma reação que você aprendeu ao longo do tempo. Então, quando isso que você tem medo aparece, alguém te mostrou que isso era perigoso, alguém demonstrou medo também, ou o ambiente era um ambiente que causava medo quando isso apareceu, e aí você aprendeu que isso faz mal e que você tem que evitar isso. Aí isso explica aquelas fobias, aquelas reações de medo irracional que às vezes a gente pode ter. Só que esse experimento tem algumas questões éticas, porque o Watson ele nunca desfez esse medo ou fez o Albert desaprender esse medo. E isso acompanhou ele a vida inteira. E para falar a verdade, esse estudo foi um pouco antiético. Hoje a gente tem alguns critérios mais bem definidos para falar sobre a ética com humanos em experimentos, e provavelmente esse não seria um estudo feito hoje em dia. E também, por ter sido feito com uma pessoa, a gente não consegue generalizar esse resultado, então a gente pode ter algumas desconfianças em relação ao resultado desse experimento. Então, o que a gente pode concluir é que, diante do estímulo de um som muito alto, essa criança específica, o Albert, aprendeu a ter medo de ratos, coelhos e coisas peludas com aspecto de algodão. Ou seja, esse experimento exemplifica o conceito de que as emoções podem ser aprendidas, mas não é uma prova científica e 100% aceita. E aí essa história do pequeno Albert não é só um experimento bizarro, mas também sobre como os nossos medos podem ser desenvolvidos, como eles podem ser aprendidos, mas também superados. Será? E aí, o que você achou desse experimento? Você já conhecia ele? O que você achou dele? Coloca aqui nos comentários. E se você achou essa história interessante, talvez você goste desse outro vídeo aqui. Esse vídeo vai terminar por aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.